que é qual? E vocês qual? Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, sou professora no Instituto Acan, da Unidade 1, lá na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E hoje a gente está na nossa segunda aula de ética. A gente falou sobre ética alguns dias atrás e eu falei um pouquinho sobre o significado do que é ética, do que é moral e o que é cidadania. Hoje, então, a gente vai abordar o quê? A gente vai abordar um conteúdo sobre por que eu devo aprender ética na escola e por que eu devo entender sobre ética. Então, a gente vai falar o porquê que a escola tem que ensinar ética e por que eu devo compreender o significado de ética, tá bom? Então, olha, para relembrar, na nossa primeira aula de ética, o que a gente falou? A gente colocou a diferença entre ética e moral e eu falei que sem moral não existe ética e vice-versa. Mas são o quê? São dois nomes que se complementam, mas são opostos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a ética, eu já até coloquei em uma tabela para vocês, para demonstrar que a ética é universal, é o famoso certo e errado. E a moral não, a moral já é uma coisa cultural. Como assim? E dependendo de algumas culturas, algumas coisas são certas para uns e errado para outros. Eu dei um exemplo para vocês em relação, por exemplo, a comer vaca na Índia, né? Vaca lá é um animal sagrado. Aqui no Brasil é natural. Então, para vocês verem, é a moral, né? Então, a moral é o quê? A moral é em relação à comunidade e a ética é uma coisa universal, é uma coisa que todo indivíduo tem, de saber o que é certo e o que é errado. Então, ética, o que é mesmo? Para a gente compreender, parece ser um assunto clichê, de ser tão clichê, a gente deixa ele passar. É por isso que tanta coisa, hoje em dia, em sociedade, é corrompida. Ó, ética. A ética está diretamente relacionada às regras e leis que regulam a vida da população. Então, como eu falei para vocês, a ética é o estudo do certo e o do errado, do correto e o do não correto. Então, ela está relacionada a todas as regras, as leis que a sociedade nos obriga a partir do momento em que a gente se torna cidadão. Então, por exemplo, para viver em sociedade, é fundamental que o ser humano saiba como agir de forma que respeite a dignidade do próximo, sem humilhações e discriminações em relação ao outro. Então, a partir do momento em que a gente entende sobre ética, a gente entende também sobre o respeito ao próximo. Como eu falei ainda agora, parece ser um tema clichê, mas de ser tão clichê, hoje em dia, ele está tendo quase visibilidade nenhuma. Por quê? Porque a carga de discriminação, preconceito, qualquer tipo de humilhação, está vindo muito mais oposta em relação ao respeito. Então, é por isso que é tão importante da gente compreender um pouquinho mais sobre ética. Então, como eu falei, ética são regras e normas de acordo com o que o indivíduo tem que fazer vivendo em sociedade, né? A gente se dá com o outro o tempo inteiro e é necessário que nós respeitemos as diferenças e a pluralidade que cada pessoa possui. Então, professor, o que é ser ético? Existe uma pessoa antiética? Existe, com certeza. Existe uma pessoa imoral, existe uma pessoa antiética, existe uma pessoa que não é cidadão. Por exemplo, como eu já expliquei para os alunos lá do colégio, todo mundo nasce sujeito. A gente se torna indivíduo a partir do momento que a gente passa a viver em sociedade. Porque a gente começa a se moldar em relação às normas e às regras que a sociedade impõe para a gente. É esse que é o grande ápice da coisa. Então, a ética é importante para quê? Para que nós possamos identificar as nossas regras e as nossas leis diante o mundo, diante a sociedade. Então, o que é ser ético? Ser ético é altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. Egoísta é aquela coisa que só quer para mim. Eu sou egoísta, essa coisa é minha, me pertence e ninguém pega. Altruísmo é o contrário. Eu já sou liberto demais, né? As pessoas já podem conversar comigo, eu já ajudo as pessoas. Então, altruísmo é se preocupar com os interesses do outro de uma forma espontânea e positiva. Então, como a gente sabe, tudo que é demais faz mal. Altruísmo até um certo ponto, se preocupar com o outro, perguntar como é que tá, é se preocupar com a vida do outro, tá? Moralidade é saber conduzir o comportamento, as escolhas e decisões e ações. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Agora, a parte da pessoa, do seu individual, saber se ela vai dar continuidade em determinado caminho ou em outro. Então, é conduzir o seu comportamento diante da sociedade. Virtude. Essa é uma característica que faz aquele famoso autêntico, né?
A pessoa é super autêntica quando ela se fala em relação à virtude. É uma pessoa autêntica, é tipo, ai, nossa, aquela pessoa ali é incrível, ela tem uma coisa assim que me aproxima dela, porque é uma virtude dela, ela é autêntica, né? Isso tudo se transforma em quê? Na parte ética da coisa. Solidariedade. Esse nome a gente ouve muito falar, né? Mas são poucas pessoas que a praticam. Acho que todas essas aqui, poucas pessoas praticam. Por isso que a gente acha que esse tema é bobo, mas não é. Ele é super complexo e fundamental para a nossa sociedade, tá? Solidariedade, princípios aplicados às relações sociais. Quando a gente fala de solidariedade, a gente fala de uma relação com o outro. Eu preciso ser solidário com outra pessoa caso eu esteja dependendo. Aí vem a solidariedade e o altruísmo que andam juntos, né? Se às vezes eu tenho de sobra e o meu vizinho não tem, o que me custa ir lá e ajudar o próximo? Isso é solidariedade. Consciência. Capacidade de percepção ou distinguir o que é certo e errado. Isso aqui é consciência, anda muito com a moral, né? Eu tenho consciência das coisas a partir do momento em que eu ajo de acordo com das minhas virtudes, da minha convicção, aí sim. Mas caso não, a gente sabe, né? O que é certo e o que é errado. Responsabilidade ética. Quando a gente fala de responsabilidade ética, a gente fala do consenso entre a responsabilidade. Assumir as consequências dos atos praticados, seja pessoal ou coletivo. Então, se você faz um crime, um ato ilícito, por exemplo, você vai ter que ter a responsabilidade ética de arcar com o resultado que for dado, né? Caso você tenha furtado, caso você tenha cometido algum tipo de crime. Então, o que é? Isso é responsabilidade ética. E responsabilidade ética a gente fala do quê? Da minha responsabilidade sobre o meio que a gente vive. Então, quando a gente fala de ser ético, é obter todas essas características e muito mais. É conviver com o social. Aí o povo fala assim, professora, ética na escola, desde quando? A gente acha que não, mas desde quando a gente pisa o nosso pé na escola, lá no pré, a gente está aprendendo a ser ético e está tendo a moralidade e virtude diariamente, né? A escola tem a função de proporcionar um conjunto de práticas sociais com o propósito de contribuir para a vida dos alunos. Na escola, meus alunos bem sabem, o que acontece? É um mundo plural, que é isso? É um mundo diverso, existem pessoas de tudo quanto é jeito, de todas as maneiras, de todas as classes, de todas as crenças, de todas as cores, de tudo. E o que acontece? É na escola que eu aprendo a viver a diferença do outro. É lá que a gente aprende a ter ética. Ao abordar, vivenciar e se apropriar de conteúdos sociais e culturais de maneira construtiva e crítica. Então, por exemplo, eu estudo numa escola pública e chega um amigo meu que, sei lá, veio lá do Oriente Médio, lá da Arábia. Ele é muito ruim em português, está aprendendo ainda, e eu tenho que incentivar ele a aprender a nossa língua, porque agora ele está vivendo o quê? No nosso meio cultural. Então, a escola é a representação do não preconceito, né? É na escola que a gente fala um pouco sobre ter ética, sobre ter moral, sobre respeitar as diferenças, sobre respeitar todas as virtudes em qualquer circunstância. Então é lá que a gente constrói uma visão construtiva, eu não ver aquele determinado assunto com preconceito, e de uma maneira crítica. O que é crítica? Crítica não é só falar o que eu acho. Crítica você tem que ouvir, tem que absorver, tem que construir para você poder falar a sua opinião, né? Então, olha, na escola a gente se torna um indivíduo ético, respeitoso, independente da situação vivenciada. Então, a escola, ela te prepara para qualquer tipo de circunstância em relação social ou cultural de outras pessoas. Por quê? Porque a gente vive no meio social, a gente é rodeado de pessoas diferentes o tempo inteiro. A gente pega um ônibus todo dia, nós vemos pessoas diferentes, né? Então é isso que a escola nos torna ser pessoas menos críticas, ou às vezes críticas de maneira positiva, né? E vendo uma visão construtiva em relação a tudo, independente se a pessoa é de uma religião, se a pessoa é de outro continente. Então a gente começa a ver as diferenças como construção e não abominação. Valores e regras são transmitidos
transmitidos pelos professores, pelos livros, pela organização institucional, pela forma de avaliação, pelos comportamentos dos próprios alunos e assim por diante. Então, como assim? A escola, os professores, a instituição que a gente vive, a avaliação como é dada, tudo baseia-se em quê? Se baseia no conteúdo em relação à ética. O que isso quer dizer? Professora, conheço várias pessoas e a minha família é muito religiosa, vamos dizer. E a pessoa é de outra religião. Como é que eu faço? Aí vem a escola e faz o papel fundamental de quê? De demonstrar as diversas maneiras de ver o mundo. Através de quê? De professores, de livros didáticos, do modo de avaliação, como eles acompanham a aula, a metodologia, como é feita. Então, tudo se modifica. A escola é como se fosse o princípio de tudo. O princípio da sua relação social com o mundo. Isso significa que essas questões devem ser objeto de reflexão na escola como um todo. Ao invés de cada professor tomar isoladamente suas decisões, elas devem ser discutidas e selecionadas. Então, qual é o papel do professor e da instituição? É abrir uma visão crítica do aluno e proporcionar a ele discussões, sejam elas construtivas ou não, apesar de que tudo é construtivo, né? Seja sua opinião positiva ou negativa, a gente sempre vai ter um resultado em relação ao tema que a gente está conversando ou ao assunto. Então, como eu falei, a escola é um papel fundamental na construção ética e moral dos indivíduos, tá? O aluno deve ser acolhido no ambiente em que tal faculdade seja estimulada. A escola pode ser esse lugar. Então, quando a gente fala de escola, a gente fala na construção, o quê? Individual. O aluno deve ser acolhido no ambiente que a faculdade seja estimulada. Essa faculdade que ele fala é a sua mente, né? Olha, o aluno deve ser acolhido no ambiente que sua mente seja estimulada. A escola pode ser esse lugar. Por quê? Porque a escola é plural, né? A escola é diversa, a escola tem a possibilidade de falar de qualquer tipo de assunto sem nenhum tipo de transtorno. Então, por que entender sobre ética, né? É necessário entender sobre ética, como eu já falei diversas vezes, para a gente respeitar o próximo. Olha, esses pontos aqui são os fundamentais que eu achei ressaltar. Por quê? Por que entender sobre a ética? Aprender a conhecer. Primeiro, eu tenho que aprender a conhecer. Significa o quê? Ser capaz de aprender ao longo de toda a minha vida. Então, eu posso, por exemplo, não concordar com determinado assunto, mas a partir daquele assunto, eu desenvolver o que eu acho. Então, é o quê? Eu aprender a conhecer o próximo, aprender a conhecer a diferença do outro. Aprender a fazer, saber resolver seu problema e adquirir sua qualificação profissional. Nem toda pessoa nasce um ótimo profissional. A gente vai se adequando e adquirindo conhecimento com o passar do tempo devido às suas vivências. Assim na escola também, ou assim em qualquer fase da sua vida. Aprender a viver com os outros. Isso aqui é um detalhe bem importante, né? Porque consiste na compreensão e na percepção das relações, sejam elas positivas ou negativas. Então, o que acontece? São as relações que a gente vive. É a relação e a compreensão. E como vocês bem sabem, conviver com o outro não é nada fácil, né? Porque nada é igual, as coisas são diferentes, as coisas se modificam. E às vezes nem toda linha de raciocínio e pensamento são os mesmos que a gente acha. Aprender a ser, melhorar sua personalidade e poder agir com autonomia, expressando suas opiniões e assumindo suas responsabilidades pessoais. Então, quando a gente aprende a ser, a gente melhora como pessoa e logo isso é estimulado para a pessoa que convive com a gente ou com as pessoas que irão conviver com a gente, né? Então, quando a gente fala de por que entender sobre ética, a gente fala de uma compreensão não só minha, mas a gente fala de uma compreensão de um todo. Feito isso, o que dá? Feito isso no que eu digo em relação à escola, em relação ao meu eu, em relação às relações que eu tenho com as pessoas. Deseja-se que o aluno seja capaz de compreender e exercer a cidadania como participação social e política. Quando a gente fala que o aluno tem que compreender, como eu falei para vocês, né? A gente se torna cidadão, a gente não nasce. A gente só se torna cidadão depois de vários requisitos. Primeiramente, RG e CPF, que é o nosso número, vamos dizer aqui no Brasil, né? A gente vai se tornando, a partir do momento que a gente gera, por exemplo, um RG ou um CPF, nós somos obrigados a prestar contas com o governo. Então, o que acontece? Você torna-se uma pessoa social, você se torna cidadão.
sabendo de seus direitos e deveres políticos, civis e sociais. Então, direito de ir e vir, direito de votar, né? Como eu já falei para os meninos algumas vezes, as mulheres demoraram muito para conseguir o seu papel na sociedade em relação ao voto, em relação à sua dependência. Então, feito isso, é para isso, é a necessidade de se autodeclarar como pessoa, né? Exercendo cooperação e repúdio às injustiças e exigendo os mesmos para si. Aí a gente fala do direito, porque é necessário cooperação e os repúdios com o que é certo e errado. Aí vai para toda aquela parte governamental de saber do meu direito de ir e vir, meus direitos, minhas normas, as minhas regras, em tudo que a sociedade impõe para a gente. Então, olha, essa nossa aula foi a nossa segunda aula de ética. A gente falou por que a gente tem que entender ética e por que a escola é um dos primeiros princípios ao estudar ética, né? A gente falou um pouquinho sobre as conquistas, sobre os nossos deveres, as nossas leis de sociedade. E eu espero que na próxima aula vocês nos acompanhem e não esqueçam de se inscrever no canal aqui do Instituto Acan para vocês ficarem ligados em todas as atividades e vídeos que a gente posta. Então até lá e até a próxima aula. E vocês vão!